Olá pessoal, aqui é o J. Ricardo, professor de Teoria Musical do Start Curso Preparatório, aqui que o jogo começa. Hoje vamos estar corrigindo a prova de Sargento Músico do Exército, da ESA, do ano de 2021. Quem não está com sua prova em mãos, por favor, acesse o link aqui embaixo na descrição, baixe a sua prova para acompanhar a correção. Lembrando, pessoal, quem não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Aqui no nosso canal a gente vai estar disponibilizando conteúdo de valor, conteúdo de motivação, para que assim você possa realizar seu sonho de ser sargento. Pessoal, sem mais delongas, vamos para a correção da prova. Estou com a prova de Sargento Músico da ESA, ano de 2021, cujo código é o código 10, que a gente deixou na descrição abaixo. Caso você não esteja com a prova em mãos de mesmo código, não tem problema nenhum, você conseguirá acompanhar a correção normalmente, a questão só vai estar numa outra numeração. Vamos lá, questão 25. Andamento é um movimento rápido ou lento dos sons, guardando sempre a precisão dos tempos do compasso. Podemos classificar como andamentos lentos, letra A, largo e adágio, letra B, vivace e vivo, C, presto e allegro, letra delta, andante e andantino, eco, moderato e alegreto. Resposta, letra alfa, largo e adágio, pois os andamentos lentos são largo, largueto, lento e adágio. Lembramos que no concurso também entra o livro do Borromil Med, e para o Borromil o andamento mais lento dentre todos os andamentos é o grave. Para a professora Maria Luísa de Matos Prioli é o andamento largo. Próxima, questão 26. Dá-se um nome de acorde ao conjunto de sons ouvidos simultaneamente e cujas relações de altura são determinadas pelas leis da natureza. O acorde está no estado fundamental quando? Letra A, terça no baixo, quando a quinta está no baixo. Letra C, quando o baixo e a fundamental são a mesma nota. Letra D, quando a quarta está no baixo. Letra E, a fundamental não é o baixo, isto é, o baixo é uma nota e a fundamental é outra. Vamos entender todas essas alternativas. Vou colocar um tipo de exemplo de acorde aqui, perfeito maior, formado por terça maior e por quinta justa. E colocar os dois tipos de inversão que tem esse acorde. Primeira inversão, a terça, a nota Si funciona como baixo. Na sequência vem o Ré e depois o Sol. Na segunda inversão, a quinta, a nota Ré, funciona como baixo. O baixo é a nota mais grave do acorde, independente do estado em que ele esteja. Na sequência vem o Sol e depois o Si. Qual dos três exemplos que o acorde está no estado fundamental? Logicamente, no primeiro exemplo. Ou seja, a nota Sol, o baixo, é a própria fundamental. Nesse caso aqui ele está formado por terça superposta ou sobreposta. Quando o baixo é uma nota, nesse caso aqui a terça, nesse caso aqui a quinta, e a fundamental é outra nota, a gente diz que o acorde está invertido. Aqui com a terça no baixo ele está na primeira inversão, com a quinta no baixo ele está com a segunda inversão, está na segunda inversão, ok? Então a resposta aqui ficou a letra casa. O acorde está no estado fundamental quando o baixo e a fundamental são a mesma nota. Questão 27. Usa-se agrupar logo após a clave os sinais de alteração que entram na formação das escalas. A armação da clave da escala maior com um sustenido chama-se... Um sustenido trata-se da escala ou de Sol maior ou de Mi menor, que é a sua escala relativa menor, né? Então a resposta aqui é a letra Eco, Sol maior, já que a gente não tem Mi menor aí nas alternativas, ok? Letra Eco, então, a questão 27. Questão 28. Inverter um intervalo consiste em transportar sua nota mais grave uma oitava acima ou sua nota mais aguda uma oitava abaixo. Observa-se ainda que na inversão dos intervalos aumentados, eles vão se tornar o quê? Vão se tornar intervalos diminutos, letra dado. Lembrando que na inversão de intervalo há sempre uma troca no nome. O maior vira menor, o menor vira maior, o aumentado vira diminuto, que foi o que a questão 28 pediu. O diminuto vira aumentado, exceto os justos. Os justos conservam-se justos. Lembrando que o número do intervalo também acontece sempre o seguinte:
O intervalo de segunda vai virar intervalo de sétima, o de terça vai virar de sexta, o de quarta de quinta, o de quinta de quarta, o de sexta de terça e o de sétima de segunda. Ou seja, a soma do número do intervalo é sempre igual a 9. Uma coisa que também sempre acontece, apesar dos livros não relatarem isso, é que há sempre uma soma dos números de tons e semitons nos intervalos invertidos. E essa soma deve ser igual a 6. Por exemplo, um intervalo de sétima menor, um exemplo aqui aleatório. Quantos tons e semitons ele tem? Bem, se a inversão da sétima menor é uma segunda maior, porque o que é sétima vira segunda e o que é menor vira maior, e uma segunda maior, um exemplo de dó para ré, tem um tom, fatalmente a sétima menor tem que ter 5 tons. Por quê? 1 mais 5 igual a 6. A soma do número de tons e semitons nos intervalos invertidos é igual a 6. Questão 28, os intervalos aumentados após invertidos tornam-se diminutos, letra dada. Próxima questão. Intervalo de novo, tá? Intervalo é a diferença de altura entre dois sons. O intervalo, quando as notas são ouvidas simultaneamente, podemos classificar como intervalo, letra dado, harmônico. Se as notas são ouvidas ao mesmo tempo, obviamente só pode ser letra dado. Na letra A, moderado, isso é um tipo de andamento. Letra B, melódica, é quando os intervalos são ouvidos, as notas do intervalo são ouvidas sucessivamente, uma após a outra. Presto é um tipo de andamento rápido. Adágio é um andamento lento. A única resposta, questão 29, letra D, letra delta. Questão 30. O ornamento que é formado por duas notas, sendo a primeira de som igual à nota real e a segunda, uma segunda maior ou menor, acima ou abaixo da nota real, chama-se... Bem, se o ornamento tem som igual, a primeira nota tem som igual à nota real, a gente está falando de um mordente. Na letra A, o portamento é a rápida antecipação da nota real. É sempre uma figura que antecipa a nota real. Grupeto é um ornamento formado por 3 ou 4 notas. Não ultrapassa o intervalo de segunda com a nota real e tem que formar graus conjuntos. Trinado ou trilo é o ornamento que é executado com notas sucessivas, alternadas. É rápida e alternada a repetição de duas notas consecutivas. A letra E, o floreio é um ornamento sem forma definida, também era chamado de tirata. Quando é formado de uma nota, é sempre uma colcheia com um traço oblíquo. Quando ele é formado por duas ou mais notas, são sempre semicolcheias. A questão está querendo um ornamento de som igual à nota real e a segunda nota, uma segunda maior ou menor, acima ou abaixo. Então a resposta aqui é mordente. Lembrando mais uma coisa, que o mordente, existe um mordente superior, que é o M, ele tem um símbolo, um sinal convencional que é um M, e o mordente inferior, que é um M com um corte. Ok? Questão 31, escalas cromáticas. Vou apagar o quadro para desenhar uma escala cromática aqui, que a questão pedir. Bem, a questão 31 vai se referir a uma escala cromática do modo menor. Vamos ler ela. Escalas cromáticas são escalas formadas exclusivamente por intervalos de semitons, diatônicos e cromáticos. Existe um meio prático para a formação das escalas cromáticas menores. Os graus que não devem ser alterados, por conseguinte, não são repetidos. Vamos ver. A questão não está pedindo escalas cromáticas do modo maior, só do modo menor. Mas eu vou falar aqui só de forma verbal, as escalas cromáticas do modo maior, na subida os graus que não são repetidos, são os terceiro e sexto, e na descida o quinto e primeiro. Esses graus não devem ser repetidos, porque suas notas pertenceriam a tons afastados. E como sabemos, a origem das notas cromáticas deve pertencer somente a tons afins, que são tons vizinhos, e os homônimos do principal e os homônimos de cada um dos 5 tons vizinhos do tom principal dado. Já as escalas cromáticas do modo menor, na subida, os graus que não devem ser repetidos são os primeiro e quinto, e a descida é perfeitamente igual à subida. Vamos desenhar a escala cromática de Lá menor. O meio prático para se desenhar a escala cromática é o seguinte: primeiro você desenha a escala intercalando os semitons. No modo menor, os semitons estão do segundo para o terceiro grau e do quinto para o sexto. Depois, Sol e Lá. Lembrando que eu tenho que desenhar a escala menor na forma primitiva, fatalmente vai entrar um Sol sustenido aqui, que caracteriza a sensível do próprio tom da escala de Lá menor na forma harmônica, ou ao seu homônimo maior. O Sol sustenido pertence ao tom de Lá maior. Na descida, Sol,
Fá, Mi, intercala e grafa esses semitons do segundo para o terceiro e do quinto para o sexto, na descida do sexto para o quinto e do terceiro para o segundo. Por fim, o Lá. Os graus que não se repetem, como eu já falei, na subida são o primeiro e quinto. Na descida das escalas cromáticas, a descida é perfeitamente igual à subida. Já que eu não posso repetir o primeiro, eu vou repetir o segundo de forma descendente. Eu vou fazer a substituição enarmônica do Lá sustenido, que eu não posso repetir, porque o Lá sustenido pertenceria a um tom afastado, então eu vou repetir o segundo de forma descendente. De Si para Dó da forma semitom, vou repetir o terceiro, Dó sustenido, o quarto, Ré sustenido, não vou repetir o quinto, ele já forma semitom com o sexto, porém repito o sexto e o sétimo. Já na descida, como está escrito ali, a descida é perfeitamente igual à subida. Então vou repetir o Sol sustenido, com o bom senso de colocar um B quadro para não repetir a alteração acidental. Vou repetir a alteração que eu coloquei entre o Fá e o Sol, o Fá sustenido, com o bom senso de colocar o Fá B quadro para deixar a nota seguinte conforme a armadura e eu continuar o sentido descendente, de semitom em semitom. Fá e Mi já forma semitom. A nota cromática colocada entre Ré e Mi foi a nota Ré sustenido, então deve-se colocar Ré sustenido aqui também na descida, com o bom senso de colocar o Ré B quadro logo em seguida. A nota cromática usada entre Dó e Ré foi a nota Dó sustenido aqui também entre Dó e Ré, com o bom senso de não deixar a nota seguinte alterada por um sustenido também. E a nota cromática colocada entre o Lá e o Si, primeiro e segundo grau, segundo e primeiro, foi a nota Si bemol. Qual a origem de todas essas notas cromáticas? A primeira e a segunda nota cromática vão pertencer ao tom da subdominante. Os tons vizinhos são o tom de Dó maior, o tom de Ré menor, o tom da subdominante, o tom de Mi menor, o tom da dominante. A origem das notas cromáticas estão nos tons da subdominante e da dominante, respectivamente, e não nos seus relativos nos tons vizinhos indiretos, no tom de Fá maior e no tom de Sol maior, apesar dessas notas também estarem a se apresentarem nesses dois tons vizinhos indiretos. As notas Si bemol e Dó sustenido está no tom de Ré menor, a nota Si bemol no sexto grau e o Dó sustenido é sensível na forma harmônica. As notas Ré sustenido e Fá sustenido estão no tom de Mi menor, o tom da dominante. Ré sustenido na forma harmônica, na sensível do tom de Mi menor, e Fá sustenido é a nota da armadura, o segundo grau de Mi menor. A última nota cromática pertence ao próprio tom na forma harmônica ou seu homônimo maior. Essas duas origens está certa, porque ela pertence tanto ao tom de Lá menor quanto ao tom de Lá maior. Se a descida é igual à subida, a gente usou as mesmas notas cromáticas, isso significa que elas têm, obviamente, a mesma origem. Voltando para a questão, apesar da questão não ter pedido a origem das notas cromáticas, eu já deixei aqui para ficar uma forma explicativa aqui, um aprendizado. Voltando para a questão, os graus que não são repetidos na subida são os primeiro e quinto graus, e a descida é perfeitamente igual à subida. Como vocês podem reparar, na prova veio uma palavra errada, veio a descida é perfeitamente igual à descida. Eu até botei entre parênteses aí, subida. Então foi um erro de digitação, acredito eu, e essa questão poderia ser anulada só por causa dessa falha aí, dessa escrita errada. Mas a resposta é a letra bola, apesar dessa palavra não estar correta. Seria subida ao invés de descida no final. Próxima questão. Questão 32. Usa-se agrupar logo após a clave os sinais de alteração que entram na formação das escalas. A armação da clave da escala maior com 7 bemóis chama-se... Bem, não falou se é maior ou menor, então tem que ir para a questão com dois tons em mente. O tom de Dó bemol maior, o tom que tem 7 bemóis, e o seu relativo tom de Lá bemol menor. Como não tem Lá bemol menor, inclusive não tem nenhuma alternativa com a palavra menor, baseado num tom menor, a resposta só pode ser a letra eco, Dó bemol maior. Questão 33.
Os ornamentos são notas estranhas ao desenho melódico e servem para adornar, abrilhantar as notas reais da melodia, aumentando-lhes o efeito, dando-lhes mais brilho e graça. Podemos classificar o ornamento, portamento como, bem, eu já até falei na questão 30 sobre o portamento. Apesar da 30 estar se referindo ao mordente, eu expliquei por que não pode ser A o portamento. O portamento é o tipo de ornamento que antecipa a nota real. Se a nota real é Dó, o portamento tem que ser a mesma nota, Dó, e tem que ser uma colcheia. E quem perde valor na sua execução é a última parte da nota real anterior. Então, resposta rápida, antecipação da nota real, letra eco. Questão 34. O grupeto começa com a segunda acima da nota real e é chamado grupeto superior. Caso contrário, é inferior. O grupeto é constituído pelo agrupamento de 3 ou 4 notas. Ele vai ser de 3 notas quando o sinal do grupeto vier em cima da nota, ou quando vier entre duas notas de mesma entoação, duas notas Dó, duas notas Ré, de mesma entoação e de mesma altura. Quando ele vai ser de 4 sons, quando ele vier entre duas notas de entoações diferentes. Então, letra alfa, o grupeto começa com a segunda da nota real, é chamado superior, caso contrário inferior. O grupeto é constituído pelo agrupamento de 3 ou 4 notas, letra alfa. Questão 35. Os tons vizinhos guardam entre si certa relação de maior ou menor afinidade, ou seja, afinidade direta ou indireta. De acordo com tal afinidade, os tons vizinhos se classificam como vizinhos diretos e vizinhos indiretos. Podemos classificar vizinhos diretos do tom principal de Ré maior. Eu vou apagar aqui para fazer uma demonstração aqui no quadro. Tons vizinhos são tons que têm a mesma armadura da clave, uma alteração a mais e uma alteração a menos. Cada tom tem 5 tons de vizinhos. O tom de Ré maior que está pedindo aí terá como vizinhos os seguintes tons. O seu relativo Si menor, que é o tom que tem a mesma armadura da clave, 2 sustenidos aqui em Ré maior, 2 sustenidos em Si menor. O tom da subdominante, o tom do 4º grau, o tom de Sol maior, que tem um sustenido, uma alteração a menos, e o tom de Lá maior, o tom da dominante, que tem 3 sustenidos nas notas Fá, Dó e Sol. Os seus relativos da subdominante e dominante, respectivamente, os tons de Mi menor e de Fá sustenido menor, também tem um sustenido na armadura e 3 sustenidos na armadura. Então, são também tons vizinhos. Repara que se encaixa perfeitamente no conceito. Tons vizinhos são tons que têm a mesma armadura da clave, uma alteração a menos, uma alteração a mais, uma alteração a mais, uma alteração a menos. Esses 3 primeiros são denominados vizinhos diretos e os 2 últimos vizinhos indiretos. Por que os 3 primeiros são considerados vizinhos diretos? Esse aqui porque tem a mesma armadura. 2 sustenidos, Fá e Dó, 2 sustenidos, Fá e Dó. Esses 2, por que são diretos? Porque esses 2 têm uma coisa que o relativo não tem. Eles têm o mesmo modo do tom principal. O tom pelo qual se procura os vizinhos é denominado tom principal. Apesar do relativo ser direto, ele não tem o mesmo modo. Inclusive, o conceito de tons relativos é exatamente esse. São tons que têm a mesma armadura, tônicas e modos diferentes. Os tons da subdominante e da dominante têm uma coisa, como eu já falei, que o relativo não tem. Eles têm o mesmo modo do tom principal. Tem uma alteração a menos, porém o mesmo modo. Tem uma alteração a mais, porém o mesmo modo. Repara que esses dois, os 2 últimos, Mi menor e Fá sustenido menor, são vizinhos indiretos. Por quê? Porque eles estão mais distantes. Eles têm alteração a menos, alteração a mais, e eles também têm modos diferentes em relação ao tom principal. Então, os 3 primeiros tons vizinhos são os vizinhos diretos e os 2 últimos são os indiretos. Voltando para a questão, podemos classificar vizinhos diretos do tom principal Ré maior, letra
bola, si menor, lá maior e sol maior. Si menor, tom relativo, lá maior e sol maior, os tons da dominante e subdominante, respectivamente. Questão 36, última questão. De acordo com a classificação dos intervalos com que são formados os acordes de 3 tons, o acorde de quinta diminuta é formado por... O acorde de quinta diminuta é formado por terça menor e quinta diminuta. São 4 os acordes de 3 tons. Vou colocar ele aqui no quadro, dentro dos graus das escalas maiores e menores. Vamos analisar todos os acordes aqui em todos os graus das escalas maiores e menores. Lembrando que toda vez que a gente tratar de uma escala menor, esta deve estar na forma harmônica, na principal forma do modo menor, na forma que melhor distingue, define o modo menor, com alteração ascendente no 7º grau, transformando o 7º grau em sensível, ou seja, formando um semitom com a tônica. Formando acorde de 3 tons, formado por terças superpostas ou sobrepostas em todos os graus, dó, mi, sol, ré, fá, lá, mi, sol, si, fá, lá, dó, sol, si, ré, lá, dó, mi e si, ré, fá. No oitavo eu não preciso formar porque já tem no primeiro, dó, mi, sol, seria dó, mi, sol. Na escala de lá menor, lá, dó, mi, si, ré, fá, dó, mi, sol sustenido. O 7º grau não é sol natural, é sol sustenido. Não pode se esquecer da alteração ascendente do 7º grau. No 4º grau, ré, fá, lá. No 5º, mi, sol sustenido, si. No 6º, fá, lá, dó. E no 7º, sol sustenido, si, ré. No 8º grau não precisa ser formado o acorde porque é o mesmo do primeiro, lá, dó, mi. Os acordes são classificados conforme o número de tons e semitons que o formam. No primeiro acorde aqui, dó, mi, sol, eu tenho um acorde formado por terça maior e por quinta justa. Todo acorde que tem esta formação é denominado perfeito maior. Perfeito porque ele tem a quinta justa, um intervalo consonante invariável ou perfeito, e maior porque ele tem a terça maior. Isso vai acontecer no 1º grau, no 4º e no 5º de dó maior. Todos os 3 acordes aqui, no dó, mi, sol, fá, lá, dó e sol, si, ré, tem exatamente essa formação terça maior e quinta justa. No 2º grau temos um acorde diferente. De ré para fá eu tenho uma terça menor e de ré para lá eu tenho uma quinta justa. Este acorde é classificado como perfeito, já que a quinta também é justa, porém menor, por ter a terça menor. Isso ocorre no 2º grau, no 3º e no 6º de dó maior. No 5º grau a gente tem um acorde diferente, um acorde novo. De si para ré eu tenho um intervalo de terça menor e de si para fá eu tenho um intervalo de quinta diminuta. A classificação desse acorde é o nome da quinta, acorde de quinta diminuta. Esse é o nome básico teórico do acorde. E é exatamente o que a questão está pedindo. De acordo com a classificação dos intervalos com que são formados os acordes de 3 tons, o acorde de quinta diminuta é formado por terça menor e quinta justa. Vamos agora rapidamente analisar os acordes em todos os graus da escala de lá menor. No 1º grau, eu tenho um acorde perfeito menor, lá, dó, mi. Ele só mudou de posição aqui, ó, saiu do 6º grau de dó maior e veio para o 1º de lá menor. Isso também ocorre, esse acorde perfeito menor, também no 4º grau, ré, fá, lá. É o mesmo ré, fá, lá daqui, sendo que na escala de dó maior é 2º grau e na escala de lá menor é 4º. No 2º grau de lá menor, si, ré, fá, eu tenho um acorde de quinta diminuta, é o mesmo acorde do 7º grau de dó maior, si, ré, fá, si, ré, fá. Porém, no acorde de dó maior, ele é 7º grau e no acorde de lá menor ele é 2º grau. Já no 3º grau tem acorde novo. De dó para mi eu tenho uma terça maior e de dó para sol sustenido eu tenho uma quinta aumentada.
O nome da quinta é o nome do acorde, é o nome básico teórico para o concurso, o acorde de quinta aumentada. No quinto grau, Mi, Sol sustenido, Si, eu tenho um acorde já conhecido, formado por terça maior e quinta justa, um acorde perfeito maior, Fá, Lá, Dó, perfeito maior também, é o mesmo acorde aqui, Fá, Lá, Dó na escala de Dó maior, sendo que na escala de Dó maior, Fá, Lá, Dó é quarto grau, na escala de Lá menor, Fá, Lá, Dó é sexto grau. E no sétimo grau, eu também tenho um acorde formado por terça menor e quinta diminuta, um acorde de quinta diminuta. Então fica assim a formação dos acordes em todos os graus das escalas maiores e menores. O perfeito maior, formado por terça maior e quinta justa, é encontrado no primeiro, quarto e quinto grau das escalas maiores, no quinto e no sexto grau das escalas menores. O perfeito menor é encontrado nas escalas maiores no segundo, terceiro e sexto graus, nas escalas menores é encontrado no primeiro e no quarto grau. O acorde de quinta diminuta é encontrado apenas no sétimo grau das escalas maiores, já nas escalas menores ele é encontrado em 2 graus, no segundo e no sétimo grau. E o acorde de quinta aumentada, ele não se encontra em nenhum grau da escala de Dó maior, em qualquer escala maior. Nas escalas menores ele é encontrado apenas em 1 grau, no terceiro grau. No caso da escala de Lá menor, as notas Dó, Mi, Sol sustenido formam este acorde. Só revisando aqui a questão 36, a formação do acorde de quinta diminuta é a seguinte: terça menor e quinta diminuta. Muito obrigado.